Olá pessoal, meu nome é Sérgio e hoje iremos realizar uma aula sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808. Com o bloqueio continental imposto por Napoleão, esse bloqueio continental dizia que nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Mas Portugal era aliado tanto economicamente como financeiramente da Inglaterra e decide não aderir a esse bloqueio continental e vir para a sua principal colônia, o Brasil. Quando Napoleão e o exército francês invadem Portugal, ele não encontra nenhum tipo de resistência. A Inglaterra apoia Portugal tanto economicamente como financeiramente para que Portugal venha para a sua principal colônia, o Brasil. A família real e a corte desembarcam em Salvador, Bahia, em 1808. Quando a família real e a corte desembarcam em Salvador, é assinado o primeiro documento, a Carta Régia. A Carta Régia era a abertura dos portos às nações amigas. Mas quem seria as nações amigas naquele momento? Seria a Inglaterra, que a partir daquela data começa a fazer comércio aqui no Brasil. Começa a trazer seus produtos para vender aqui no Brasil, colocando fim ao Pacto Colonial. O Pacto Colonial dizia que a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole. Quem era a colônia? Era o Brasil. Quem era a metrópole? Portugal. O Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Mas com a abertura dos portos às nações amigas, é colocado fim a esse pacto colonial. O Brasil agora pode fazer comércio com outras nações. A família real fica em Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Quando a família real chega ao Rio de Janeiro, não há moradia para que todas as pessoas que vieram com a corte com Dom João pudessem ocupar uma residência. Foi aí que foi retirado os moradores que já estavam na sua residência no Rio de Janeiro para que a corte pudesse ocupar sua residência. Mas o príncipe regente, ele gerou muitas melhorias aqui na colônia. Ele construiu o Banco do Brasil, jornais começaram a circular. A colônia estava cada vez mais se elevando. Estava melhorando a colônia. Estava circulando jornais, já tinha o seu próprio banco. E ele vai gerando uma série de melhorias para elevar a colônia. Em 1815, Napoleão Bonaparte já tinha perdido definitivamente o poder na Europa. É a história do Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, pelo fato do rei estar no Brasil, a administração portuguesa estar no Brasil, e o rei não querer voltar imediatamente para Portugal, o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal. O Brasil agora não é mais colônia. O Brasil agora é Reino Unido de Portugal. O rei está no Brasil, a administração de Portugal está no Brasil. Na verdade, a colônia passa a ser metrópole e a metrópole passa a ser colônia. Porque a administração que antes era feita em Portugal, agora está toda sendo feita aqui no Brasil. E o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal. Mas em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, as cortes portuguesas pedem que Dom João volte imediatamente para Portugal e que o Brasil volte a ser colônia de Portugal. As elites no Brasil não viam com bons olhos essa situação. Depois de ser Reino Unido, gerar uma série de melhorias aqui na colônia, o Brasil voltar a ser novamente colônia de Portugal, agora que já é Reino Unido. Mas em 1821, Dom João retorna para Portugal. E Dom João deixa aqui no Brasil como regente seu filho Pedro. Pedro tinha nascido em Portugal, mas passou toda a sua infância aqui no Brasil. E conhecia muito bem o Brasil aqui. E agora ele está como regente. As elites do Brasil vê com bons olhos a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil. Já que ele não entendia muito de política e a administração seria dividida aqui no Brasil. José Bonifácio de Andrade Silva fica como o mentor de Dom Pedro aqui no Brasil. E o Brasil já está preparado para a independência, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula.